Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Agora é hora da palavra do Senhor. Portanto, eu lhe convido para que você preste atenção, porque é hora de nós alimentarmos o nosso espírito. Eu te peço para que você fique ligado na palavra, que você não desvie a sua atenção por nada. Não é hora de nós conversarmos, não é hora de nós olharmos aquilo que não se faz necessário olharmos agora. Agora é hora de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Então que você dê toda a sua reverência e toda a sua atenção à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e é ela que nos sustenta de pé, é ela que nos dá força para encararmos as muitas adversidades da vida. É ela que nos faz, é ela que faz com que os nossos pés não esmoreçam, mas pelo contrário, é ela que faz com que os nossos pés estejam firmes, mesmo em dias difíceis. Por isso, eu te convido que você dê toda a reverência à palavra de Deus. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 1, eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma vida com Deus. Versículo 5 ao versículo 7, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler bastante versículos nesse texto de João. Mas curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, nós já louvamos o teu nome e agora nós vamos nos alimentarmos da tua palavra. Tu és o Deus que conhece todas as necessidades, todas as pessoas que aqui se faz presente, de tudo quanto elas necessitam, e eu sei que a tua palavra pode alcançar, Senhor, cada coração, não do jeito que elas esperam, do jeito que elas querem, mas assim como o Senhor quer. Portanto, ó Pai, fale conosco nesta noite, use a minha vida e ministra nesses corações aqui presentes, de tal forma que nós possamos sairmos daqui alimentados, fortalecidos, revigorados, reanimados, ó Deus, para continuarmos vivendo na tua presença. Nós te pedimos, Senhor, tenha de misericórdia, estenda sobre nós as tuas mãos e realiza em nós o teu querer nesta noite, por meio da tua palavra. Eu te peço em o nome de Jesus, amém. Querido, você tem uma vida com Deus? O que é uma vida com Deus? O que seria ou o que é uma vida com Deus?
diferente, irmãos, de que muitas pessoas, ou do que muitos pensam. Uma vida com Deus é muito mais do que um contexto formalista. Uma vida com Deus é muito mais do que termos uma visão legalista. Uma vida com Deus é muito mais do que uma questão de costumes tradicionalistas. Para o evangelista, o apóstolo João, o apóstolo do amor, o que caracteriza, o que define, o que autentifica se nós temos ou não uma vida com Deus, é a prova dos 3 testes. Então, para João, para sabermos se nós temos de fato uma vida com Deus, João nos ensina que faz-se necessário nós passarmos pelo crivo, ou pela prova dos 3 testes. Nós precisamos sermos aprovados em relação a algumas coisas que a Bíblia nos ensina, para então dizermos que nós temos realmente uma vida com Deus. E o primeiro teste, a primeira prova que João nos ensina que faz-se necessário sermos aprovados, para então sermos reconhecidos como quem tem uma vida com Deus, é o teste da crença. Então, em primeiro lugar, para eu saber, para eu ter plena convicção e certeza de que eu tenho realmente uma vida com Deus, eu preciso passar pelo teste da crença, em primeiro lugar. Irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a Bíblia diz que certa feita, Jesus estava fazendo algo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus pergunta a quem aqui, irmãos? Aos seus discípulos. Mas a pergunta que ele faz aos seus discípulos é a seguinte: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele não está fazendo em primeira instância a pergunta para os seus discípulos em si, para eles dizerem o que eles pensam sobre ele, mas ele está questionando os seus discípulos sobre o que os outros pensam sobre ele. Aí o versículo 14 vem a resposta dos discípulos a essa pergunta de Jesus. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, quem é que os outros estavam dizendo que Jesus era? Que Jesus, para os outros, Jesus provavelmente seria Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Hoje, queridos, não é diferente nos nossos dias.
para uma grande parte das pessoas, Jesus é uma energia, ou uma espécie de energia, uma espécie de força positiva. Há muitas pessoas que dizem que Jesus é uma espécie de energia. Por isso é que muitas pessoas dizem assim: vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Há quem diga nos nossos dias que Jesus não passa de uma invenção humana. Jesus não passa de uma criação de algumas mentes evoluídas, ou de algumas mentes que é criativa. Para outros, Jesus, ele é ou apenas foi um cara legal, um cara que viveu sobre a face da terra e que ajudou, que foi caridoso, foi um cara legal, um cara que deu atenção para as pessoas. Jesus, para uma boa parte das pessoas dos nossos dias, não passa de um ser que teve um psique e uma mente que andou na frente das pessoas da sua época. Um ser um pouco mais inteligente, mais intelectual, mais sabido, mais entendido do que aqueles que viveram em sua época. Jesus em nossos dias, para muitas pessoas, não passa de mais um charlatão, de mais um enganador, de mais um aproveitador do momento, da época, e que hoje muitos em seu nome se tornam também aproveitadores. Irmãos, João o apóstolo, ele chama essas pessoas de mentirosas. E ele compara essas pessoas que têm esta visão tão pequena, tão baixa, tão fútil sobre a pessoa de Jesus. João o apóstolo, ele compara essas pessoas ao anticristo. Você me entende? João o apóstolo, ele compara essas pessoas que não têm Jesus como o Senhor, como o anticristo. Aí na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, se você puder acompanhar, capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso? Preste atenção no que João está dizendo aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Está escrito aí. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Veja, os irmãos,
que para termos uma vida com Deus, em primeiro lugar, nós precisamos definirmos corretamente quem é Jesus. Quem é Jesus? Para os outros, Jesus era Elias, ou um dos profetas. Mas e para você? Então Jesus, ele dirige agora, na sequência de Mateus capítulo 16, a pergunta aos seus discípulos, porque muito provavelmente ele não gostou da definição dos outros sobre a sua pessoa, e ele dirige a pergunta aos seus discípulos, no versículo 15, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? No versículo 16, Pedro responde então a pergunta de Jesus, direcionada agora para os seus discípulos. E Pedro diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para você, querido, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A Bíblia nos ensina que Ele, Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e viveu entre nós, e andou entre nós, e chorou como nós choramos, e sofreu como nós sofremos, e viveu como nós vivemos. Ele é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é o Messias, o ungido de Deus. Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Ele é o enviado, o prometido, o ungido de Deus. A Bíblia diz também que Ele é o Cristo, a afirmação de Pedro aqui, o Filho do Deus vivo. Este é o Jesus que nós servimos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para aqueles que têm esta convicção, João escreveu o seguinte: então, se você tem esta convicção de que Jesus é, de fato, o Cristo, o Filho do Deus vivo, João te aplaude. Mas se você ainda está na dúvida, se você ainda está como os outros, e ainda não tem uma definição concreta de que Cristo, você ainda não tem plena convicção e certeza de que Cristo realmente é o Filho de Deus que habitou entre nós, então tome cuidado, porque João lhe compara como o anticristo. Mas se você tem esta convicção, ou para aqueles que têm esta convicção de que Cristo é o Filho do Deus vivo, João escreveu o seguinte, 1 de João capítulo 2, versículo 23, a parte B do versículo, diz assim: quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Aleluia. Aí se você virar mais uma folha da sua Bíblia, lá no capítulo 4, no versículo 15, da mesma epístola de João, está escrito o seguinte: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, olha só o que João diz, Deus permanece nele, e ele em Deus. Você entendeu? Se
Versículo 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, como Pedro confessou, João diz o seguinte: Deus permanece nele e ele em Deus. Veja, queridos, que se nós endossamos a afirmação de Pedro, logo estamos em Deus. Se nós endossamos a afirmação que Pedro fez sobre a pessoa de Jesus Cristo, logo nós estamos em Deus. Se nós confessamos, reconhecemos e cremos com o nosso coração de que Ele é de fato o Filho do Deus vivo, logo nós estamos em Deus. Agora, o fato de nós estarmos nele, em Deus, isso nos leva a uma outra colocação do apóstolo João. Para que eu possa estar em Deus, eu preciso, em primeiro lugar, definir corretamente a minha fé, a minha crença. Eu preciso entender de que Cristo é realmente o Filho de Deus, e por isso eu o sigo, por isso eu o acompanho, por isso é a Ele que eu entreguei a minha vida, por isso é a Ele que eu sirvo, por isso é a Ele que eu me dedico, que eu me empenho, por isso é Ele que eu que eu deposito dia após dia o meu futuro, é nele que eu acreditei o meu futuro. Mas quando nós definimos isso nos leva então a uma outra colocação do apóstolo João, que está escrito no capítulo 2, versículo 6. Primeira epístola de João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Aquele, olha o que está escrito aí, que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aí eis a pergunta: e como é que ele andou? Se eu digo que estou em Cristo, João nos faz mais um outro desafio. Se você diz que está em Cristo, você precisa necessariamente andar como Ele andou. E como é que Ele andou? Então, em segundo lugar, faz-se necessário, para termos uma vida com Deus, passarmos pelo segundo teste. E o segundo teste é o teste da obediência. Amém? 1 de João, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Duro esse discurso, não? Veja aí, 1 de Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3, a parte A do versículo, diz assim:
para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Não, eu estou lendo o versículo no capítulo 3. Capítulo 4, versículo 3, a parte A do versículo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Versículo 7 do mesmo capítulo diz o seguinte: porque Deus não o chamou para a impureza, mas para a santidade. Se você for lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 14, está escrito o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Queridos, para que tenhamos uma vida com Deus, isso requer, sabe o que? Isso requer obediência. Obediência à palavra de Deus. Isso requer santificação. Se você deseja ter uma vida com Deus, Deus lhe convida para você obedecer a sua palavra e buscar em sua palavra e nele a sua santificação. 1 de João, no capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, está escrito o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. No capítulo 1 da primeira epístola de João, no versículo 5 e versículo 6 está escrito o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Querido, o fato de nós estarmos aqui não garante, não é garantia alguma de que nós temos uma vida com Deus. Você me entende? O fato de você estar aqui hoje, nessa tribuna, o fato de eu estar aqui hoje, nesse púlpito, não é garantia alguma de que eu tenho uma vida com Deus, se eu não passar pelos testes que eu estou expondo para vocês. Diferente, queridos, de que muitos pensam, uma vida com Deus é algo que transcende. Diferente do que muitos pensam, uma vida com Deus, amado, é algo que vai muito além dessas quatro paredes. Vida com Deus, meu irmão, minha irmã, fala de moral,
Vida com Deus, meu querido, fala de caráter. Vida com Deus, meu irmão, fala de índole. Vida com Deus fala de honestidade. Não adianta eu vir aos cultos, fazer campanhas, ser uma pessoa de oração, se eu não obedeço os princípios da palavra de Deus, se eu ainda não me permitir ser alcançado pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo, não adianta eu estar dentro da igreja, porque vida com Deus, meu querido irmão, fala de justiça. Não adianta eu vir na igreja e amanhã eu ser completamente injusto com o meu próximo. Na primeira oportunidade que vier à minha frente, eu tripudiar, pisar na cabeça dele, passar por cima, não ser justo. Vida com Deus fala de justiça. Vida com Deus fala de comportamento. Você me entende? Vida com Deus fala de verdade. Não adianta estarmos aqui e sairmos daqui dessas portas para fora e amanhã eu estar mentindo, enganando, falando isso e aquilo de A, de B e de C. Não, vida com Deus fala de verdade, de uma vida entrega, de um coração entregue na presença de Deus, não apenas dentro da igreja, mas aqui e principalmente lá fora. Vida com Deus fala de testemunho. Amém? Porque esta é a função do cristão: dar testemunho do Deus que ele serve. Então, vida com Deus fala de testemunho. Eu preciso ter uma vida com Deus, e o que vai autentificar, o que vai carimbar, o que vai garantir, o que vai dar plena certeza de que a minha vida é uma vida com Deus, de que eu estou vivendo uma vida com Deus, é quando eu dou bom testemunho do Evangelho e do nome de Jesus Cristo, aonde quer que eu esteja. Isto é vida com Deus. Então, se você deseja ter uma vida com Deus, você precisa definir muito bem e ter consciência, plena convicção de quem Jesus é. Definido isso, você precisa agora andar como Ele andou. E Ele em todo tempo andou em obediência. Ele em todo tempo andou em temor. Ele em todo tempo fazia apenas a vontade do Pai, e em momento algum ele fez ou fazia a sua própria vontade. Com relação ao dar bom testemunho da pessoa do Pai, em todo o tempo, ele fez sempre a vontade do Pai. Em terceiro lugar, se você deseja ter uma vida com Deus, você precisa, além de definir quem Ele é corretamente, de obedecê-lo, você precisa passar também pelo teste do amor. Nós precisamos passarmos pelo teste do amor. Queridos, nós vivemos na época do cada um por si e Deus por todos. Cada um com os seus problemas,
né? Eu não estou nem aí com o problema de A, de B e de C, porque eu já tenho um monte. Nós vivemos nessa época, na época da lei do mais forte, ou não é assim? Nós vivemos na época dos mais espertos, nós vivemos na época dos mais sabidos, nós vivemos, queridos, na época da indiferença, do distanciamento, da frieza. Nós vivemos na época da deslealdade. Nós vivemos, meu querido irmão, na época do desamor. Quanta falta de amor na sociedade desta época, quanta frieza e quanto distanciamento. Ninguém está mais aí com ninguém, todos estão correndo em função apenas de si próprio, e ninguém se preocupa mais com o seu próximo. É a época em que o egoísmo tem imperado, é a época em que o egoísmo tem dominado, é a época em que o egoísmo está no seu auge maior na vida de muitas pessoas. Aí então João escreveu na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 6, o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se você diz que tem uma vida com Deus, João está dizendo, aquele que diz que permanece nele, que tem uma vida em Deus, ou uma vida com Deus, deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Além de obediência, ele andou também exalando amor. Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, por onde ele passava, aonde quer que ele ia, aonde ele estava, ele exalava amor. Sempre aonde Jesus Cristo chegava, alguma manifestação de amor acontecia. Aonde Jesus Cristo colocava os seus pés, o amor chegava junto com ele, e ele não despedia ninguém de mãos vazias. Ele não olhava para ninguém com desdém e com descaso, mas ele tinha compaixão de todos que estavam à sua volta, porque ele, Jesus, ele viveu em amor, ele andou em amor. E se nós, para que nós venhamos dizer que temos uma vida com Deus, nós precisamos também andar como ele andou. Queridos, a maior característica de todo o ministério de Jesus foi o amor. É por isso que João, aqui em sua epístola no capítulo 3, versículo 11, ele escreveu o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Por quê? Porque desde o princípio, esta foi a mensagem de Cristo Jesus, que nós deveríamos amar
uns aos outros. Queridos, se este amor não encontrar espaço em seu coração, se esse amor não encontrar espaço em nosso meio, se esse amor que a Bíblia descreve, fala para nós sobre a pessoa de Jesus Cristo, não for por nós praticado com ações, nós estamos perdendo o nosso tempo. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, está escrito o seguinte: filhinhos, não amemos de palavras, aleluia, nem de boca, mas em ação e em verdade. Não adianta apenas dizer que amamos, João está dizendo. É preciso agir e demonstrar esse amor por meio das nossas atitudes. Segundo o apóstolo, queridos, se nós não vivermos em amor, o apóstolo diz que nós ainda continuamos nas trevas. Forte, mas é o apóstolo quem diz. 1 de João capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, deixa eu te dizer, que se você está se deixando ser influenciado por esta frieza da sociedade com relação ao seu próximo, tome cuidado, porque João diz que você está nas trevas, ou você está caminhando em direção às trevas. Se você quer caminhar em direção à luz cada dia mais, faz-se necessário amar o seu semelhante como a si mesmo. Amém? Para concluir, eu quero terminar dizendo o seguinte: que fica entendido diante disso que eu disse, que o apóstolo João, que para o apóstolo João, a afirmação de que temos uma vida com Deus é falsa, a não ser que esta vida, preste atenção, seja caracterizada, seja marcada e definida por uma crença correta de quem Jesus é. Pela obediência divina, essa vida precisa ser marcada pela obediência à palavra de Deus e pelo amor fraternal. Nós precisamos nos amar. Amém? Do contrário, a nossa crença não passa apenas de uma religiosidade, de um costume, de uma moda, não sei. 1 de João capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: filhinhos, não deixe que ninguém os engane.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então eis aí o convite da palavra de Deus, para que você volte-se para a verdade das Escrituras Sagradas e comece a andar com Deus e tenha com Ele de fato uma vida. Amém? Que a sua estadia na igreja não seja apenas uma questão de tradição, mas seja uma questão de adoração. Que a sua estadia nos cultos não seja apenas uma questão de costume, mas que seja uma questão de desejo ardente no coração. Porque você deseja a cada dia ter mais e mais a sua vida, o seu coração no altar do Senhor. Se coloque em pé.